Nós vamos voltar a falar agora sobre o furacão Milton. Autoridades informaram que o olho do furacão já não está mais no estado americano da Flórida, mas o fenômeno provocou muita destruição por lá. Neste momento, as informações que a gente recebe é de que equipes de resgate buscam por pessoas desaparecidas ou ilhadas. Os ventos chegaram a 205 km por hora, mas perderam força recentemente. Casas e carros estão submersos no condado de Pinellas. Pelo menos 4 mortes já foram confirmadas. A tempestade seguiu da costa oeste para a leste e continua em direção ao Oceano Atlântico. Pelo menos 3 milhões de residências e comércios estão sem energia. A gente acompanha aí uma série de imagens, que tem repercutido muito no mundo todo dos desastres que foram registrados no que poderia ter vindo a ser, ainda não sabemos com certeza, a maior tempestade do século nos Estados Unidos. Ainda sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo com o especialista Luiz Augusto Machado, ele que é meteorologista do Instituto de Física da USP. Luiz, muito obrigado por conversar com a gente. Havia sido anunciado, inclusive em tom de muita angústia e choro por um meteorologista numa rede de televisão dos Estados Unidos, o que poderia vir a ser a maior tempestade do século. Isso, pelo que temos de balanço até agora, chegou a se concretizar ou o povo da Flórida teve sorte que esse furacão perdeu força? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, esse furacão ele teve uma característica que ele vinha antes de penetrar dentro do continente. Ele teve um crescimento muito grande, ele era de categoria 2 e em poucas horas ele passou para a categoria 5. Isso foi algo que foi inédito e o que assustou muito a todos, porque esse aumento rápido de categoria podia indicar que ele estaria ainda aumentando e se ele entrasse com categoria 5 no continente, seria realmente algo trágico e haveriam muitas mortes. Mas esse aumento ele ocorreu e nas últimas horas antes de entrar ele tinha caído já para a categoria 3 e quando ele penetrou no continente ele passou a categoria 1. Mas isso não quer dizer que passar a categoria 1 é algo que não tenha mudado o impacto das ocorrências, porque lembrando, por exemplo, há 20 anos atrás, quando nós tivemos o nosso único furacão Catarina, que foi exatamente há 20 anos atrás, ele tinha uma categoria menor e o estrago que ele causou foi enorme. Vocês imaginarem, aí na Flórida, o povo estava preparado, e isso que é importante também, haver uma boa previsão, equipamentos, haviam centenas de caminhões de manutenção das componentes elétricas, ambulâncias, bombeiros, tudo aguardando, ou seja, foi um exemplo e vai ser um exemplo de como enfrentar essas questões das mudanças climáticas aí no nosso futuro. Ô Luiz, você falou de enfrentar, já pensando no futuro, esse é um período que a população dessas áreas já estão acostumadas nos Estados Unidos com eventos climáticos como esse. Existe previsão e possibilidade de novos furacões, novas tempestades até o fim do ano? Essa é a estação de furacão, setembro é o máximo da estação, mas certamente ainda existem possibilidades de haverem outros. O furacão se alimenta das águas quentes, a temperatura da água está bastante quente, que é o que gerou essa aceleração do crescimento rápido do furacão. E esse aumento da água, ele é um aumento que pode ocorrer por questões naturais, mas certamente tem uma componente das mudanças climáticas fortíssimas que aumenta a intensidade e a frequência deles, e estendendo o período um pouco mais para frente. Olha, deixa eu agradecer muitíssimo aqui ao Luiz Augusto Machado, ele que é meteorologista do Instituto de Física da USP, e nos explicou com muita clareza, tudo que
aconteceu e está acontecendo também, sobretudo no estado da Flórida, lá nos Estados Unidos. Doutor Luiz, muito obrigado por conversar com a gente, tá? Muito obrigado, eu que agradeço. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.